Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Bovaer. O Bovaer é um aditivo que foi inventado lá na Europa para diminuir a emissão de metano das vacas, né? Então a ideia é que você mistura esse suplemento com a ração das vacas. Lembra, lá na Europa, né, lá no hemisfério norte, a maior parte da criação de gado é intensiva, né? Não é igual aqui no Brasil, que o gado fica no pasto. Lá não, lá você alimenta o gado com ração e com vegetais e coisa e tal, e aí você mistura um pouquinho desse produto químico e isso reduziria a emissão de carbono para a atmosfera. Então é uma das medidas que eles estão tomando para reduzir a emissão de carbono na atmosfera. E eu sinceramente não sei se é uma coisa boa ou não, tá? O pessoal tem reclamado bastante, tem dado muito errado essa experiência lá. Agora, lá na Dinamarca, o governo obrigou os pecuaristas a usarem o Bovaer para alimentar o seu rebanho. Então eu vou fazer alerta aqui, porque vocês sabem, né? Tudo quanto é ideia idiota que passa na cabeça de um burro, de um dinamarquês, de um francês, de um socialista europeu, o Brasil copia rápido, né? Então, embora as condições sejam totalmente diferentes, né? Passou um débil mental dinamarquês lá se propondo alguma coisa idiota, o governo brasileiro vai adotar a mesma coisa. Daqui a pouco esse troço está chegando aqui. Então vamos entender o que é essa idiotice que eles estão propondo lá e vamos ver qual é o impacto que isso está tendo por lá. Então, eu não duvido nada que já tem iniciativa aqui no Brasil dessa porcaria, tá? Não duvido nada não, eu não sou da área, tá? Mas eu vou ler a notícia aqui e vou falar para vocês. Essa notícia foi sugerida por Chapéu de Alumínio e Mouse de Bolinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Essa coluna aqui do senhor Peter Emanuelsen está falando sobre as vacas que estão colapsando depois do Bovaer, né? Então o que ele está relatando aqui é que muitos agricultores, muitos pecuaristas lá na Dinamarca, depois que o governo obrigou, aqui ó, a partir do dia 1º de outubro, os fazendeiros na Dinamarca tiveram que, por obrigação estatal, alimentar suas vacas com Bovaer, para reduzir as emissões de carbono, né, as emissões de metano, aquela história toda do arroto da vaca e não sei o que lá, que né, inventa essa história, e que esse é o grande problema, porque essa conta que eles fazem com a vaca, como se a vaca, né, o gado, fosse um grande emissor de gases de efeito estufa, é uma filha da putagem do caramba. Por quê? Porque eles fazem a conta com metade do ciclo, né? Eles não fazem a conta do ciclo completo, eles pegam só a parte do ciclo que realmente tem alguma ineficiência, que é o gado, e esquecem que para o gado existir tem que ter o pasto do gado. E o pasto do gado é justamente onde você fixa o carbono da atmosfera na terra, né? Lembra, as plantas elas crescem pegando o carbono da atmosfera. Então é uma burrice, é uma idiotice que não tem lógica. Meu amigo, não precisa de ciência elaborada. Mas a pesquisa XYZ, eu sei que a pesquisa está errada, sabe por que eu sei? Existe um princípio físico básico da conservação da massa. Conservação da massa diz o seguinte: se tem carbono, a carne é feita de carbono, né? A carne nossa, o material orgânico é todo feito de carbono, né? Se eu comi um bife hoje cedo, tinha carbono ali. Esse carbono veio de algum lugar, veio da atmosfera. Por quê? Porque a vaca comeu um capim, o capim cresceu por causa da atmosfera. Então, no total, na soma das coisas totais, a gente está sequestrando carbono. Estamos tirando o carbono da atmosfera e criando bife. É a melhor coisa do mundo. Mas a vaca, quando arrota, gera carbono, gera metano. Cara, gera algum metano. Nenhum processo biológico ou artificial é 100% eficiente. Mas vocês estão pegando só uma parte da ineficiência e esquecendo toda a eficiência em coletar o carbono da atmosfera e transformar em vegetais, que é necessário para a vaca. A vaca só existe se ela comer a ração dela, que é feita com vegetais, que é feita com plantas, né? Então, ou seja, essa é a burrice desse troço. Aí estão querendo, fizeram esse negócio aqui, o Bovaer. Bovaer tá aqui, ó. Esse aqui é o site da Bovaer, melhorando a nutrição e desempenho, agricultura mais sustentável com aditivo Bovaer para a ração animal. Então, ou seja, aqui no Brasil eu não sei se isso faria sentido, porque, de novo, aqui no Brasil a maior parte da criação de gado é extensiva, você solta o gado no pasto, né?
Lá na Europa não, é intensiva, você alimenta o gado fica preso e você alimenta ele, né? E aí faz sentido você botar esse Bovaer, você solta esse troço lá, mas não subestime a idiotice dos políticos brasileiros de fazer alguma coisa desse tipo aqui também, né? Mas enfim, o que, que os fazendeiros estão reparando, né? Desde que começou essa obrigação, houve uma diminuição da produtividade do gado. Eu não sei, aí eu não conheço, eu não sou especialista nessa área, não sei se teve diminuição mesmo da produtividade do gado. Eles estão dizendo aqui que teve. Aqui, ó, os produtores de leite dinamarqueses estão reclamando, porque a gente tem um monte de gente dizendo que está insatisfeito, porque o rebanho não está mais produzindo a quantidade de leite que produzia antes e não sei o que lá. Isso aqui vale tanto para gado de corte quanto para gado de leite, tá? É usado esse aditivo nos dois tipos de gado, tá? E não sei o que lá. E agora parece que tem havido caso de gado que simplesmente desaba no pasto e acaba tendo que ser sacrificado, né? Eu não sei se vocês sabem, eu não sou nenhum grande produtor de gado, mas eu já tive algumas cabeças de gado na época que eu tinha um sítiozinho lá em Minas. E, meu amigo, depois que o gado caiu, que você não consegue levantar sozinho, você tem que sacrificar, tá? Não tem muito como você ficar botando, que vai botar o gado numa cadeira de roda, não existe isso. E o gado precisa comer o tempo todo. Se ele não come o tempo todo, ele acaba morrendo, né? Então depois que o boi caiu, a vaca caiu e não consegue levantar, tem que sacrificar, não tem alternativa. E isso está acontecendo com muitos fazendeiros lá na Dinamarca, tá? Então é uma coisa preocupante isso, tá? Ok, esse artigo aqui me deixou com o pé atrás quando o cara vira e fala isso daqui, ó. Ah, mas o químico é classificado como corrosivo, inflamável, irritante e um perigo para a saúde, coisa e tal. Cara, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Tem um monte de coisa que você bebe que é inflamável. Álcool é inflamável. Eu bebo cerveja todo dia. Então, ou seja, não tem esse negócio não. Ah, ser irritante, corrosivo. Ah, peraí, pega, sei lá, você faz uma sal. Pega sal e joga sal no olho para você ver como é que fica, como é que é irritante o sal. Sal é irritante também, cara. Sal é altamente irritante. Se jogar sal no olho é irritante pra caramba. Então, esquece essa porcaria de dizer, porque é corrosivo, é irritante, é inflamável, não sei o que lá. Tudo, se usado do jeito errado, dá problema. Então, isso aqui não quer dizer absolutamente nada. Então, isso aqui já me deixou meio achando que isso daqui é mentira, tá? Mas não sei. O cara tá relatando que os fazendeiros lá na Dinamarca não gostaram desse tal do Bovaer, né? E aí estão dizendo também que estão com medo de ter problemas com envenenamento do leite, né? Aí isso daqui também já me pareceu coisa de teoria da conspiração. Confesso que eu não sei, não tenho conhecimento ainda disso, né? Mas estão dizendo aqui que isso geraria infertilidade, esse Bovaer, o leite da vaca seria contaminado. Olha só, aqui tem uma checagem de fatos da AFP dizendo que é mentira. Que o aditivo Bovaer causa infertilidade masculina, não é enganoso, não sei o que lá, e coisa e tal. A substância é segura, o redutor de gases, coisa e tal. É engraçado como é que eles falam aqui que o redutor... Não, o objetivo dele é só retirar o metano. Meu amigo, aqui também o pessoal está forçando a barra. Por quê? O objetivo da coisa não quer dizer que ela não cause outro efeito além do objetivo, né? Aliás, é todo o conceito de externalidade. Externalidade é um conceito econômico muito importante. Tem um monte de coisa que você faz na sua vida que causa outros efeitos além do efeito que você propõe para aquilo, né? Então, quando você queima madeira para fazer calor, né, para numa lareira, né, para esquentar a sua casa, né, gera fumaça. Fumaça, você não quer fumaça, ninguém quer fumaça. Por que você vai querer fumaça? Mas é um efeito colateral que você já... Então o fato de que o Bovaer não tem nenhum problema com fertilidade porque o objetivo dele é reduzir metano. Não, pera aí. Não quer dizer que não tem um efeito adicional à parada, mas eu entendo, parece que eles fizeram pesquisa e não tem nenhum problema nessa área. Então, beleza, faz sentido isso daqui. Não vou entrar nessa seara se isso daqui é problema. Agora, com relação a dizer que as vacas podem estar com produtividade mais baixa com isso, aí eu não sei, aí é uma coisa razoável, isso é uma coisa que pode acontecer realmente, pô, né? Para pensar, as vacas têm lá o processo delas de digestão dos vegetais, né? E de repente a gente achar que a gente vai, vamos misturar um negócio ali que vai ficar melhor ainda. Não, né? Pode ser que a gente não vai melhorar a coisa no final das contas, vai piorar a coisa, né? E lá na Inglaterra também teve um efeito muito sério aqui, né? Que é vacas arrotando, Bovaer e boicote, né? O aditivo antimetano tomou conta das mídias sociais, isso aqui lá na Europa,
E o que eles estão falando aqui, né? Uma rede de supermercados na Inglaterra decidiu que só ia vender produtos que viessem de vacas que tomam Bovaer. E aí que eu falo para vocês a beleza da coisa. Se está no livre mercado, se foi o supermercado que decidiu fazer isso, não tem problema nenhum, tem zero problemas isso. A coisa se ajusta imediatamente. O que aconteceu? Um boicote massivo. Isso aqui é o cara dizendo que nunca mais vai beber essa marca, porque justamente está sabendo que a marca está usando Bovaer, né? Está jogando no lixo o leite e diz que nunca mais vai tomar o leite. Ele está certo? O Bovaer causa problemas de infertilidade masculina? Eu não sei se causa ou não causa. Eu sei que ele tem o direito de não querer beber o leite. Se ele não quer beber o leite, ele não bebe o leite. E aí, você repara, o mercado se regula, né? Não quero beber esse leite com esse troço aí, acabou, e resolvido o problema. O problema vem quando vem o idiota do governante, no caso, o idiota do dinamarquês, e diz que é obrigado a usar, que não, que os criadores de gado na Dinamarca têm que usar esta porcaria, porque eu, burocrata, sei mais do que todo mundo e acho que é melhor, então o que eu acho que é melhor, todo mundo é obrigado a usar. E aí, essa é a merda. E daqui a pouco vai ter idiota aqui no Brasil falando a mesma coisa aqui pro Brasil, né? Enfim. E aí, ou seja, aqui ó, no Brasil tem um negócio que reclamando aqui. Ó, por que a pecuária ignora o produto criado para reduzir emissões de metano, né? E eles próprios respondem aqui, porque é caro, pô, tem que pagar por esse negócio, né? Não é de graça essa porra. E aí quando você paga, é mais um custo que você tem, além da alimentação do gado, além das coisas todas. E agora, ficando sabendo que você tem dois riscos. Primeiro, o risco do seu gado não gostar do produto e acabar colapsando, ou né, tendo uma produtividade abaixo da média, e também o risco das pessoas boicotarem o seu leite e não quererem comprar o seu produto porque você usou uma merda química que ninguém quer essa porcaria. E ninguém vê utilidade, porque o grande problema dessa coisa toda aqui é a inutilidade de combater o suposto liberação de carbono da vaca, né? O pessoal já tem um monte de estudo mostrando que não, que no final das contas, se você pegar o ciclo inteiro, a vaca ela sequestra carbono da atmosfera. Por quê? Porque lembra, olha só, tem um monte de CO2 na atmosfera, tem gás carbônico na atmosfera, né? Esse gás carbônico, através da fotossíntese, você aprendeu isso aí no seu primário, ele vira capim, né? E o capim, ou seja, isso é você sequestrar o carbono que está na atmosfera e trazer para o solo. É isso que a gente quer. A gente não quer o carbono na atmosfera, porque carbono na atmosfera aumenta a temperatura do planeta. A gente quer o carbono fixado no solo, em alguma coisa sólida. A gente não quer o carbono na forma gasosa, a gente quer ele em alguma coisa sólida, né? As plantas fazem isso, as plantas sequestram o carbono da atmosfera e transformam eles em planta, em pedaço de planta. A planta é feita disso, né? Se você tem uma plantinha, você botou num vasinho ali, plantou alguma coisa, você vê que ela cresce. E a terra do vasinho até diminui um pouquinho, mas diminui muita pouca coisa, né? A planta cresce muito maior, por quê? Porque ela sequestra o carbono que está no ar, ela literalmente cresce a partir do ar. E a vaca come a planta, a vaca come a planta. É verdade que a vaca, na hora que ela respira, ela solta CO2, como todos nós, eu também solto CO2, todo mundo solta CO2 na respiração nossa, né? E de vez em quando um peidozinho também. Além disso, a vaca ela solta metano devido ao processo dela de mastigar lá, de ruminar, né? A vaca é um ruminante, justamente ela consegue digerir o mato, né, consegue digerir as plantas através da ruminação e esse processo gera o metano. Aí vem o cara, o idiota do cientista de merda, que olha para isso aqui e fala, ah, não, mas a vaca está gerando metano, está gerando CO2, está gerando metano. Mas se você pegar o ciclo completo, a conservação de massa garante que está sendo positivo. Por quê? Porque a vaca está gerando carne. Ou seja, é impossível que a vaca gere mais carbono na atmosfera do que ela consuma de carbono. Por quê? Porque a vaca cresce de tamanho. Vocês já repararam? Você pega um bezerrinho, o bezerrinho é pequenininho. A vaca grandona é desse tamanhozão. Ela é grande. Conservação de massa. Ela tem que estar tirando mais carbono da atmosfera através das plantas do que botando carbono para a atmosfera. Se ela gera mais carbono do que ela consome, ela diminui de tamanho, porque conservação da massa, né? E quando a gente mata ela e pega a carninha para fazer o nosso bifinho, a gente também está mantendo tudo aqui no sólido, não estamos jogando nada para a atmosfera, né? Então, ou seja, a menos você que passa demais o bife, se você gosta de carne muito passada, deixa passar do ponto, você está queimando a carne, está transformando em carbono, tá vendo? Você é o culpado da mudança climática. O pessoal que come carne bem passada, vocês são culpados. Mas nós,
pessoas normais que comemos carne mal passada, a gente não tem esse problema. A gente está conservando o carbono dentro da carne e estamos comendo a parada, botando para dentro, não tem liberação de nada para a atmosfera, né? Então é uma idiotice enorme esse negócio de pegar só a vaca e dizer que a vaca é culpada da parada. Não, não é. O ciclo completo da vaca, ela tá sequestrando o carbono, ela está mantendo o carbono sólido e, portanto, diminuindo o efeito estufa nessa parada. Aí, quanto a essa coisa aqui que eles inventaram, pode ser melhor? Ah, em tese poderia ser melhor, porque, né, se você imaginar a situação em que a digestão do capim é mais eficiente, portanto gera menos metano na hora de fazer a digestão, é até uma coisa, pode até ser uma coisa melhor, né? Mas pelo visto não está funcionando muito bem não. E entre ficar nessa brincadeira que não leva a nada, eu sinceramente eu prefiro não usar, mas enfim, do jeito que eu espero, assim, isso é das coisas que eu acho que é importante. Os caras estão tentando inovação, de repente vão achar alguma substância que realmente resolve o problema. Se realmente chegarem numa substância bacana e coisa e tal, talvez seja, talvez isso aqui tudo seja preconceito. Como eu falei, o cara está dizendo que o gado está colapsando aqui. Eu não sei se está ou não está. Eu sei que se for num livre mercado, a gente não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque no livre mercado, se estiver colapsando, se o pessoal não estiver gostando disso daqui, ninguém vai usar e pronto, e acabou, e ninguém tem problema. Se for uma coisa benéfica para o negócio, as pessoas vão usar, porque elas querem lucrar. Enquanto estiver no livre mercado, ninguém tem problema nenhum com nada. O problema começa quando o idiota do político resolve meter o bedelho e dizer se você tem que fazer uma coisa ou não tem que fazer uma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.